nono ano, a gente vai entrar no último capítulo desse livro. Só que assim, eu não vou conseguir dar todas as atividades desse capítulo, tá? Vocês irão fazer algumas hoje. Porque eu preciso, de fato, entrar no livro do quarto, né? Porque senão não vou ter como fechar, porque hoje são 30, né? Mas semana que vem já é novembro. Na terça, né, a gente tem o nosso teste, certo? O nosso teste é função do segundo grau, né? Então, na terça, eu pretendo entrar no livro novo. Na terça vocês vão fazer o teste, vou deixar disponível a correção das atividades que vocês irão fazer hoje e vou entrar no livro novo, tá bom? Então vamos lá. Nesse último capítulo, porque todos os últimos capítulos, né, o Dom Bosco ele traz algo de estatística. E a matéria de estatística, gente, ela é muito ampla. Então, assim, no ensino fundamental, vocês vão estudando o básico, a introdução, né? Quando vocês forem para o ensino médio, né, ano que vem, vocês irão estudar muita coisa de estatística também. Então, vocês aprendem no F2, né, o básico da estatística. Então, vamos lá. O que ele trouxe pra gente nesse capítulo aqui do terceiro bimestre? Ele vem falando de obtenção de dados. Né? Como que é feito, né, de fato, uma pesquisa eleitoral? Né? A gente está em ano eleitoral, né? Vocês sabem disso, que nós estamos aí prestes, né, a ter a votação para escolher o nosso novo representante durante 4 anos, né? Que é o prefeito, o vice-prefeito, aí a gente escolhe também um vereador, né? Então, a gente está num ano, né, tão importante, porque vocês ainda não votam, mas sabem, vocês precisam saber, né, da consciência, né, de que é votar, porque vocês estão escolhendo, né, uma pessoa para representar, né, a sua cidade, mas enfim. Então, por que eu falei disso, né? Falei da questão de eleição, porque a gente está vendo aí várias pesquisas, né? Existem pesquisas eleitorais. E como que é feito por trás disso, né? Claro que existe essas pesquisas, gente, existem empresas, né, que fazem essa pesquisa, mas isso tudo é matemática, isso tudo é estatística. Então, como que eles fazem para obter esses dados, né, para eles chegarem à conclusão de uma pesquisa eleitoral? Então, é mais ou menos isso que a gente vai aprender. Então, o que a gente tem? Quando a gente vai fazer uma pesquisa, a gente tem que escolher uma população. Por exemplo, eu quero fazer uma pesquisa Italva. Italva é a população. A população é o todo, né? Só que a gente não tem como, uma pesquisa, ela não tem como ser feita com todas as pessoas daquela população. Aí o que acontece? Dentro dessa população que seria Italva, né? Eu tenho lá Italva, certo? Tenho lá os habitantes de Talva. Vou fazer uma pesquisa. Eu não tenho como fazer essa pesquisa com todos os habitantes de Talva. Aí o que eles fazem? Eles pegam uma amostra. Ó, aqui está escrito amostra. O que é a amostra? A amostra eu vou pegar uma parte do município, da população onde eu vou fazer a pesquisa. Né? Aí essa amostra, ela é dada, né, ela é feita de várias maneiras. Né? Eles escolhem, tem a amostra que é aleatoriamente, né? Não tem assim, não segue, eu vou escolher só mulheres, eu vou escolher só homens para entrevistar, eu vou escolher só idosos ou pessoas entre 18 e 30 anos. Geralmente essas amostras, né, são feitas aleatoriamente. Então, numa pesquisa, então, a gente tem a população, dentro dela a gente, né, escolhe uma amostra para fazer, né, para coletar os dados dessa pesquisa. Aí é isso, né, que ele está falando. Aí aqui embaixo ele fala, ó, quando selecionar uma amostra. Aí ele fala assim, ó, imagine que Roberto produza e venda bolos de pote a seus colegas de faculdade em 2 opções de sabor, chocolate ou morango. Cerca de 20 deles compram os produtos com regularidade. Se Roberto está em dúvida sobre criar uma terceira opção de sabor, ele pode perguntar diretamente a seus clientes, pedindo sugestões a respeito do assunto. Ele não demoraria muito para obter essas informações e não haveria custo para tanto.
Assim, Roberto pode consultar a totalidade da população de compradores e seus bolos de pote sem que precise restringir. É claro que aqui, gente, ele deu um exemplo onde é fácil, né, o Roberto fazer essa pesquisa com todos, né, com toda a população. Por quê? São 20 pessoas, né? Então é fácil dele fazer. É claro que isso pode acontecer. Aí depois, na 398, ele vem falando assim, ó. Agora considere uma fábrica de bolos industrializados que vende seus produtos a redes de supermercado, aí já é uma empresa maior, as quais os revende ao consumidor final. Esses bolos são comprados por milhares de pessoas diariamente. Agora a gente está falando por milhares de pessoas, não são apenas 20 pessoas. Aí ele fala o seguinte: caso a fábrica queira lançar no mercado um novo sabor de bolo, é indicado que ela saiba esse produto e interessa aos consumidores. Nesse caso, não é possível contatar todos os compradores de bolo dessa marca. Isso porque, para uma grande fábrica, todos os frequentadores das redes de supermercado para as quais vende seus produtos são compradores em potencial. Seria um processo longo, caro e inconveniente. No entanto, é razoável e viável fazer a pesquisa com um grupo de pessoas que vai a determinados supermercados clientes. Assim, esse grupo é uma amostra da população objeto de estudo. Então, tá vendo aqui? Tá falando de milhares de pessoas. Então, é inviável, o custo seria muito alto e o processo também seria longo. Não seria uma pesquisa que poderia ser feita em uma semana, por exemplo, de dar um resultado em uma semana? Não daria, porque são milhares de pessoas. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter que escolher uma amostra, um grupo de pessoas, para eles poderem fazer essa pesquisa, para poder lançar um novo, né, um terceiro sabor do bolo lá para a empresa deles. Então, no exemplo dos estudos sobre a durabilidade dos pneus, vimos que as unidades submetidas a teste são descartadas. Assim, não faz sentido testar toda a população de pneus, já que isso significa destruir todos os produtos. Esse raciocínio é válido a todos os estudos em que existe o descarte de materiais, seja para avaliar a vida útil de lâmpadas, seja para comprovar a rigidez de pregos, por exemplo. Assim, sempre que a pesquisa tem esse caráter, é necessário que apenas uma amostra seja submetida a testes. Aqui, ó, quando o médico pede um exame de sangue, ele quer obter informações para complementar suas observações realizadas na anamnese e no exame físico. Anamnese é a parte da consulta em que o profissional de saúde pergunta ao paciente sobre queixas. Assim, é possível chegar a um diagnóstico. Porém, obviamente, não será extraído e testado todo o sangue do paciente, né? Nesse caso, apenas uma pequena amostra, ele tá mostrando assim, alguns exemplos do nosso cotidiano, né, que é usada a pesquisa. Olha só que legal, gente. Quando a gente vai tirar o nosso sangue, né, a gente vai fazer exame de sangue, não significa que a gente vai tirar todo o sangue. A gente vai tirar uma amostra, dessa amostra vai ser analisada, né, o que o médico quer analisar, certo? Bom, aí enfim, aqui ele vem falando assim, ó, como selecionar uma amostra. Vimos que todo subconjunto de uma população, né, é uma amostra. Entretanto, dependendo da maneira como a amostra é selecionada, os resultados obtidos podem não refletir o comportamento geral da população. Por isso que a gente diz que uma pesquisa ela não é 100% confiável, ela não é 100% que vai acontecer aquilo ali, né? Porque dependendo da amostra que ele faz a pesquisa, às vezes aquela amostra ali não vai representar toda uma população, certo? Por exemplo, se queremos saber respeito dos hábitos alimentares dos moradores do estado de São Paulo, não seria indicado selecionar 2 ou 3 paulistas para compor amostras, com certeza, é muito pouco. Nesse caso, esse número reduzido é insuficiente para obtermos dados relevantes, né? Também não seria desejável selecionarmos apenas pessoas vegetarianas. Olha só, porque ele quer saber, uma pesquisa em relação aos hábitos alimentares, né, do estado de São Paulo. Se eu pegar só pessoas vegetarianas, o que vai acontecer? A minha pesquisa vai ser o quê? 100% dizendo que os hábitos alimentares não comem carne, né? Por exemplo, pois o resultado da pesquisa serão induzidos pelas características dessas pessoas. Além disso, não seria recomendável coletar dados sobre a alimentação de adolescentes paulistas e aplicar essas informações a toda a população paulista. Por exemplo, eu vou fazer só a pesquisa com adolescente.
Mas a população não tem só adolescente. Ela tem adolescente, tem jovens, tem adultos, tem idosos, né? Então também é inviável pegar só adolescente. Não vai ser uma pesquisa, né, confiável. Nessa situação, a amostra também apresenta especificidades relevantes inexistentes no restante da população. Uma boa maneira de obtermos uma amostra sem cometer essas inadequações é considerar o tamanho da população e selecionar pessoas aleatoriamente, o que eu falei agora há pouco. Né? Aleatoriamente, ó, eu pego uma criança, um jovem aqui, pego um adulto ali, um idoso ali, entendeu? Não vou focar somente numa faixa etária, né? Ou em um grau de escolaridade, entendeu? Tem que ser aleatório. A amostragem aleatória pode ser feita com ou sem o auxílio de softwares que gerem sorteios da amostra na população, certo? Então, resumindo, né, tudo que eu falei aqui, ele está falando de amostra, né, numa pesquisa feita numa população. Dentro dessa população é escolhida uma amostra para coletar os dados, certo? Aí depois, deixa eu ver se tem mais algo a falar. Ah, tá. Olha só. Depois, na 400, tem a organização de dados, os tipos de variáveis. O que é variável? É o que está sendo pesquisado, tá? As variáveis, elas podem ser quantitativas, que são variáveis que exprimem quantidades. E dentro dessas quantitativas, existe a contínua e a discreta. Quantitativas, representadas por quantidades, inteiras ou não, quantitativas. Se for possível expressarmos a variável quantitativa com qualquer valor real em um intervalo, ela é chamada de contínua. O que ele quis dizer? A variável quantitativa que pode ser contada, por exemplo, idade de uma pessoa. Eu quero fazer uma pesquisa com as idades de uma pessoa. As idades são números que podem ser contados, então é uma variável quantitativa contínua. Por outro lado, se pudermos expressar essa variável com apenas alguns valores de uma lista, sem valores intermediários, ela é denominada discreta. A discreta a gente diz que é quando ela tem, por exemplo, são medidas. Aí ela, no caso, é discreta, certo? Então, assim, por exemplo, a altura de uma pessoa, a altura de uma pessoa é uma variável quantitativa contínua. Não, eu falei errado aqui para vocês, desculpa. A contínua são aquelas medidas, né? São aquelas variáveis que são medidas, tudo aquilo que pode ser medido. Aí é a variável contínua. Então, a altura, por exemplo, se eu quiser fazer uma pesquisa com as alturas, é uma variável contínua. E já a quantidade de filhos que eu posso contar já é variável quantitativa discreta. Então, resumindo, pode ser quantitativa, né? O que está sendo pesquisado, se der a ideia de quantidade, ela é quantitativa. Aí ela pode ser contínua ou discreta. Contínua, geralmente, são medidas. E discreta é tudo aquilo que pode ser contado, certo? E tem também as variáveis qualitativas, que dá a ideia de qualidade, tá? Todas as variáveis representadas por atributos são qualitativos. Então, o que é isso? Vamos para a prática. Uma pessoa pode responder a pergunta, vamos fazer uma pesquisa, onde a pergunta é a seguinte: sobre o sexo biológico, mencionando feminino ou masculino. Então, feminino, né? Por outro lado, uma pesquisa pode responder, uma pessoa pode responder a pergunta, tem lá uma pesquisa, e uma das perguntas da pesquisa é dizer se a pessoa é feminino ou masculino. Tá vendo? Feminino e masculino não é uma quantitativa, não é quantidade. É como se fosse uma qualidade da pessoa. Então, por isso que é uma variável qualitativa. Outro exemplo, o nível de escolaridade de uma pessoa. Né? Se ela tem nível médio, se ela tem nível superior, se ela tem nível fundamental. Isso também não é uma quantidade, é uma qualidade da pessoa. Então, é variável qualitativa. E como a quantitativa ela tem dois tipos, a qualitativa, grifa aí para vocês não confundirem, ela pode ser nominal ou ordinal. O que significa nominal? Se não podemos ordenar os atributos, a variável é dita nominal. Caso seja possível a ordenarmos, é chamada de ordinal. O que ele quis dizer? Se não podemos
né, ordenar os atributos, a variável é dita nominal. Por exemplo, feminino e masculino é nominal. Não tem uma ordem. Ah, tem que ser o feminino primeiro e o masculino segundo. Ou o masculino primeiro e o feminino segundo. Não tem. Agora, nível de escolaridade requer uma ordem, né? Ninguém faz nível superior antes de nível médio. Tem lá a ordem, nível fundamental, nível médio e nível superior. Aí é considerada ordinal. Então, ó, como feminino e masculino são duas categorias não ordenáveis, a variável sexo biológica é nominal, que eu acabei de falar com vocês. E o nível de escolaridade, né, é qualitativa ordinal, certo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar. Cadê? Não, aí, gente, tá vendo que é muita definição. Hoje a gente tá vendo só bastante definição. No próximo vídeo eu vou explicar as atividades e vai clareando melhor para vocês, tá bom? Beijos!